Você já percebeu como todo mundo hoje em dia vive cansado? Parece que é normal a gente acordar sem energia nenhuma, passar o dia inteiro no automático, às vezes até reclamando da vida, e no final do dia voltar para casa totalmente esgotado. Viver cansado não é normal. Pode ser que seja um alerta do seu corpo dizendo que algo não vai bem. O problema é que a gente se acostumou a tratar o cansaço na nossa vida como se fosse algo completamente normal. Rola até várias piadinhas de como que a gente tá cansado durante o dia, a gente faz piada com a gente mesmo. Às vezes a gente vive à base do café para sobreviver até chegar à noite e por aí vai, né? São várias coisas que a gente acaba colocando no nosso dia e sempre falando, né, que a gente tá cansado, não vê a hora de chegar o final de semana, não vê a hora de chegar as férias e a gente acaba sendo o tempo inteiro movido a pensar quando que a gente vai descansar. Só que esse cansaço que a gente sente é um sinal que a gente está recebendo de que alguma coisa não está certa. Não é normal a gente acordar cansado, passar o dia inteiro sendo improdutivo porque a gente está cansado, terminar o dia mesmo assim exausto, só que apesar de a gente estar se sentindo esgotado, a gente não larga do celular e fica lá, né, assistindo o celular, assistindo série, fica só enrolando o dia inteiro, e aí depois no outro dia o ciclo se repete, e vai se repetindo, dia após dias, e aí depois quando a gente menos percebe, anos já se passaram e a gente está preso nesse ciclo vicioso. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a abrir os olhos para algo que você talvez não tenha parado para pensar até agora. Esse cansaço é um aviso de que algo precisa mudar. Eu vou te mostrar por que isso acontece, quais são as principais causas e como você pode recuperar sua energia para começar a viver de verdade. Sem achar que viver esgotado todo dia é normal, porque não é. Uma coisa que nós precisamos saber a diferença é entre um cansaço pontual e um cansaço excessivo. Se você está cansado porque passou o dia inteiro trabalhando muito pesado em alguma coisa, ou se você passou muito tempo estudando, ou fazendo alguma atividade física por um longo tempo, é normal que depois desse tempo você fique cansado. Isso é um cansaço pontual, é algo normal que está presente na nossa vida normalmente, não é alguma coisa errada. Esse tipo de cansaço é apenas o nosso corpo pedindo um descanso, e depois de uma noite de descanso a gente já se recupera. Mas se esse cansaço está vindo sem você ter realizado nenhum esforço assim muito grande, muito diferente do normal, e ele tem se repetido dia após dia, isso sim é um sinal de que algo não está bem com você. Pode ser em algum hábito que você precisa mudar, pode ser com o seu corpo ou pode ser com a sua mente. Acontece que, infelizmente, nós estamos normalizando o cansaço como se fosse algo normal da vida adulta. Então, se você acorda cansado, passa o dia cansado e vai dormir cansado, e no outro dia a mesma coisa se repete e se repete e se repete, praticamente virou alguma coisa normal na vida adulta, e isso não deveria acontecer. Nosso corpo ele foi feito para ter energia, para trabalhar com clareza, com disposição. E se isso não está acontecendo, existe sim algo errado e que precisa ser ajustado. A questão é, você vai continuar ignorando esse aviso que você está recebendo, ou você vai começar a olhar com mais atenção para o que o seu corpo está querendo te dizer e o que você precisa mudar. Agora que nós já entendemos que estar cansado o tempo inteiro não é normal, nós vamos ver quais são as causas para esse cansaço, porque existem sim um conjunto de escolhas, um conjunto de hábitos que a gente decide viver todos os dias e que resulta a esse cansaço excessivo. Então vamos lá, um por um, vamos ver o que está causando esse cansaço, o que está sugando todas as nossas energias. Se você anda dormindo muito tarde, ou dormindo pouco, ou você está sentindo que está tendo um sono muito leve durante a noite, isso significa que o seu corpo não está conseguindo se recuperar o quanto que ele deveria. Então não é sobre dormir 8 horas todas as noites, ou até mais do que isso, não é sobre isso, é sobre a qualidade de sono. Se você não tiver uma boa noite de sono, você vai acordar no dia seguinte e sentir como se você não tivesse dormido. A alimentação. A comida é o combustível para o nosso corpo, e se você anda se alimentando mal, é claro que o seu corpo vai acabar refletindo isso também. Então, se você tem consumido muito açúcar, muita fritura, alimentos processados, ou se tiver faltas de nutrientes no seu corpo, você vai sentir que a sua energia vai oscilar muito entre picos e quedas em curto período de tempo. Sabe aquela moleza depois do almoço ou a necessidade de consumir café o tempo inteiro? Muitas vezes isso é um reflexo de uma alimentação pobre. Sedentarismo.
Pode parecer muito contraditório, mas se você não se mexer, você vai ficar mais cansado ainda. Isso porque o nosso corpo foi feito para estar em movimento e se movimentar durante a vida, durante o dia. Quando você passa o dia inteiro sentado sem atividade física, a sua circulação fica comprometida, o seu metabolismo fica desacelerado e até a sua mente sente o impacto dessa decisão. Já quando você se exercita, o seu corpo vai liberar endorfina e dopamina, fazendo com que aumentem a sua disposição e clareza mental. Excesso de tela e estímulos. Isso é alguma coisa que está presente no nosso dia a dia e muitas vezes passa despercebido. Quantos de nós ficamos muito tempo no celular, ficamos trabalhando na frente do computador, chega em casa, assiste mais uma série, fica o tempo inteiro conectado com telas, isso várias e várias horas durante o dia. Isso faz com que a nossa energia seja sugada e nós nem percebemos. Nós simplesmente sentimos o cansaço depois e nem sabemos de onde que esse cansaço veio. Estresse e saúde mental. Quando nós estamos estressados ou preocupados com alguma coisa, não é apenas a nossa mente que sente isso. O nosso corpo inteiro sente esse estresse e essa preocupação. E pode ser várias coisas que podem causar isso. Pode ser uma pressão no trabalho, algum problema pessoal que você tem enfrentado, uma ansiedade ou um excesso de responsabilidade. Tudo isso cria um peso invisível nas suas costas e que você fica carregando dia após dia. O estresse crônico gera tensão muscular, insônia e esgota até mesmo os hormônios ligados à energia e bem-estar. Problemas de saúde. E é claro que a gente não pode ignorar as condições médicas. Às vezes é uma vitamina D ou B12 que está muito baixa, ou algum problema de tireoide que você pode estar enfrentando, até mesmo uma anemia ou um burnout. Todas essas questões são questões de saúde e que às vezes nós acabamos deixando para lá, a gente não vai procurar ver, não vai procurar fazer um exame de sangue irregular, ou passar por algum psicólogo. Todas essas coisas são importantes e afetam o nosso cansaço. E não adianta a gente querer maquiar esse problema com mais café, mais energético, porque isso realmente só vai maquiar o problema, não vai resolver ele. Então, é muito importante a gente dar uma pesquisada, porque pode ser aí a raiz do problema do cansaço. O ponto é, esse cansaço que você está sentindo tem uma causa. Pode ser até que tenha mais do que uma causa. O importante é você conseguir identificar qual ou quais causas têm impactado nesse cansaço e tentar encontrar uma solução para esse cansaço. Aqui no vídeo eu citei várias causas, então você pode voltar, dar uma olhadinha, notar quais causas que mais se identificam com a sua rotina, com os seus hábitos e tentar dar uma ajustada neles para que esse cansaço seja suavizado. Identificar qual que é a causa dessa exaustão já é o primeiro passo para você viver uma vida de verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. O que será que pode acontecer se a gente começar a ignorar esses sinais de cansaço constante na nossa vida? Se por acaso a gente decidir fingir que está cansado todo dia, o tempo inteiro, é uma coisa normal, a gente vive esgotado mesmo e é parte da vida adulta. O que será que vai acontecer com a gente? Isso vai afetar tanto nossa mente quanto o nosso corpo e até a nossa vida como um todo. As pessoas que estão à nossa volta também serão impactadas. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quais são as consequências de a gente ignorar esse cansaço constante? O primeiro efeito que aparece na nossa vida, normalmente, afeta o rendimento. Normalmente nós vamos sentir aí uma falta de produtividade muito grande no nosso dia a dia. Você até tenta se concentrar, mas você não consegue. Você sente que está sempre atrasado, você sempre acaba esquecendo alguma coisa e raramente consegue focar na tarefa que você precisa fazer. E muitas vezes tarefas muito simples acabam tomando o dobro ou o triplo do seu tempo. É como se a gente estivesse dirigindo um carro com um tanque quase vazio e com alguns problemas mecânicos aí. O carro até anda, mas nunca vai ser a mesma coisa se ele estivesse aí com a manutenção em dia e com o tanque cheio. O cansaço constante também vai impactar muito no seu humor e, consequentemente, na sua relação com as pessoas à sua volta. Você vai, com certeza, se irritar com muita mais facilidade, vai perder a paciência facinho e você vai até querer evitar reuniões familiares, reuniões com os amigos, porque isso vai começar a parecer algo estressante para você e não algo prazeroso. E além de você querer evitar, quando você precisa ir, o seu comportamento vai mudar drasticamente quando você estiver reunido com essas pessoas.
qualquer discussãozinha vai virar um problema muito grande, qualquer conflito de opiniões com as pessoas vai te irritar muito mais do que se irritaria se você não estivesse tão cansado. E você vai perceber que a energia que você tinha antes para se conectar com as pessoas que você ama já nem existe mais. E agora falando sobre o impacto que o cansaço tem no nosso corpo. A gente vai sentir o seu corpo mais frágil e principalmente mais vulnerável a doenças. A sua imunidade vai cair e você vai estar mais propenso a ter gripes, infecções e doenças do modo geral, até outras doenças mais graves. Como nós já vimos, o cansaço é um alerta para o nosso corpo. E quando esse alerta é ignorado, o nosso corpo sente diretamente esse efeito na nossa saúde. E olha só que assustador. O cansaço contínuo, também quando ele é ignorado, ele pode até fazer com que você envelheça mais rápido. Não é assustador isso? Isso porque o estresse acumulado e a fadiga contínua vai fazer com que a sua pele perca o viço, vai fazer com que a sua memória enfraqueça, o seu metabolismo vai desacelerar e a sua energia vital também vai diminuir, gerando um desgaste natural do seu corpo, tornando você mais velho do que você deveria se sentir. E na minha opinião, esse último ponto é o mais pesado de todos. Quando você ignora o cansaço, você vai sentir estagnação na sua vida, como se a sua vida estivesse parando. Você tem sonhos, tem metas, tem planos, mas você não tem energia para colocar todos esses planos, sonhos e metas em prática. Então eles nunca são realizados. Você vê o tempo passar, você envelhecendo, todo mundo realizando sonhos, tudo acontecendo, menos você que fica parado no tempo. É um efeito silencioso, mas que acontece ao passar do tempo e quando a gente percebe já é tarde demais. Por isso, o cansaço não deve ser normalizado. Ignorar esses sinais é abrir mão de viver o seu melhor. Nós não podemos deixar com que esse desgaste excessivo dite o ritmo da nossa vida. Nós precisamos controlar esse cansaço. E para fazermos isso, nós precisamos mudar alguns hábitos na nossa vida. Então agora vamos ver o que a gente precisa fazer para recuperar essa energia. A primeira coisa que nós precisamos ajustar para termos mais energia é dormir cedo e dormir bem. A gente não precisa carregar o nosso celular toda noite ou durante o dia, a gente não precisa manter ele com carga para que ele funcione bem. A gente é a mesma coisa, para que a gente funcione bem, com produtividade, sem cansaço, sem ficar nos arrastando durante o dia, nós precisamos descansar, precisamos recarregar as nossas energias. Então, ter um bom horário de sono, um bom tempo, estipule dormir antes da meia-noite, se possível, para você ter aí no mínimo 7 horas de sono todas as noites. E também durma bem, evite muitas telas antes de dormir, se hidrate também antes de dormir para que você não fique muito desidratado e acorde ainda mais cansado. E faça o possível para ter uma noite de qualidade de sono. Você vai ver só como que você vai acordar bem descansado e vai se manter assim ao decorrer do dia. Outro ponto muito importante e muitas vezes esquecido é a hidratação. Muitas vezes a gente tem até dor de cabeça e só passa depois que você toma um copo de água. Isso é uma prova de o quanto que a água afeta na nossa saúde de forma até super rápida, não é algo só a longo prazo. A curto prazo também nós sentimos a diferença. Então, muitas vezes, o cansaço que você está sentindo, ou até falta de memória, né? Você está aí com uma memória muito ruim, dor de cabeça, tudo isso pode ser desidratação. Então, beba mais água, comece com esse pequeno passo e você vai sentir que você não vai se sentir mais tão cansado. Outro ponto é ter uma alimentação equilibrada. Se você está habituado a ter muito açúcar, muitos alimentos gordurosos, processados na sua alimentação, tente mudar isso. Vai tirando aos pouquinhos até você ter uma boa alimentação de verdade. Isso vai fazer total diferença em como que você está se sentindo. É aquela velha frase, você é aquilo que você come. Preste atenção no combustível que você está escolhendo para ser abastecido aí todos os dias. Outra coisa também muito importante é tentar diminuir o café. A gente acaba despejando toda a nossa frustração com cansaço no café. Vai diminuindo isso e busque energias de fontes que vão ser saudáveis mesmo. Se alimente mais com frutas, verduras e alimentos naturais.
Outro hábito importante para se mudar é exercício físico regularmente. Nós precisamos inserir o exercício físico na nossa rotina, porque ele é que vai liberar a endorfina, que é o hormônio responsável pelo bem-estar. Então você vai se sentir muito melhor praticando exercícios físicos. Então, movimente-se. Outra coisa muito importante a se fazer é dar uma pausa, uma segurada aí nas telas. É muito comum a gente acabar toda hora pegando o celular, computador, televisão, mas a mente precisa se conectar com o mundo real. Então, coloque hobbies ou atividades na sua rotina que tenham mais a ver com o mundo real, por exemplo, caminhada, um exercício físico, ler um livro físico aqui. Tudo isso vai fazer com que você pare de sentir tanta falta das telas e se conecte cada vez mais com o mundo real, fazendo com que você tenha menos essa sensação de cansaço no final do dia. E também a redução de telas vai fazer com que você se sinta mais focado, mais calmo e com mais disposição. E o último e mais importante, fazer um check-up médico. Como nós falamos, o cansaço excessivo pode ser algum problema de saúde que você esteja passando e você nem sabe que existe. Então faz um check-up, passa no seu médico, vê quais são os exames que você precisa solicitar. Se possível, faça a maioria desses exames pelo menos uma vez por ano, porque um ano pode estar tudo bem, no ano seguinte pode ser que esteja alterado. E quanto mais cedo você descobrir, mais fácil vai ser para você tratar. Às vezes é um comprimidinho que você precisa tomar por dia e que vai fazer uma diferença enorme no seu bem-estar e na sua produtividade. Então, coloque aí que você precisa muito fazer um check-up médico. Esse aqui é essencial. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de dizer para você fixar isso na sua mente. Viver cansado não é normal. Viver cansado é um aviso que o seu corpo está dando e nós não podemos ignorar esse aviso. Veja esse aviso como uma oportunidade de você melhorar, de você acordar para a vida e começar a viver de verdade. A boa notícia é que energia, motivação, foco, produtividade são coisas que podem ser adquiridas com pequenos ajustes no nosso dia a dia. E são ajustes que parecem muito grandes, mas quando você começa um passinho de cada vez, eles são completamente atingíveis. Qualquer pessoa consegue adaptar a sua vida adquirindo esses novos hábitos, e aí você vai sentir que você tem novamente o controle da sua vida. Não é sobre fazer um enorme sacrifício e mudar radicalmente o seu estilo de vida. É apenas entender os sinais que o seu corpo está dando e ajustar alguns hábitos para que você colha frutos bons daqui para frente. Então me conta aqui nos comentários quais hábitos você vai ajustar a partir de hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, já curta, comenta e compartilhe com alguém que precisa saber que o cansaço excessivo não é normal. Comece agora, porque uma vida com mais energia está esperando por você.